Hoje, a gente vai mergulhar na visão do Ray Dalio sobre uma mudança global gigantesca que está acontecendo agora mesmo. Segundo ele, o mundo como a gente conhece está se transformando de um jeito que, olha, a nossa geração nunca viu antes. Ok, vamos lá. O argumento central do Dalio começa com essa frase aqui, que é bem forte. Ele diz que tem três forças enormes que nunca aconteceram antes ao mesmo tempo se juntando agora e moldando o nosso futuro econômico e político. E entender isso é simplesmente crucial para a gente se preparar para o que vem por aí. Então, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa tal de mudança geracional que o Dalio descreve. Depois, vamos fundo em cada uma das três grandes forças que estão em jogo. E por fim, o mais importante, como é que ele sugere que a gente pode se preparar para esse novo cenário? Bom, então vamos lá. Tudo começa no coração da tese do Dalio. Basicamente, ele diz o seguinte: para entender o que está acontecendo agora, a gente precisa olhar para três fenômenos gigantescos acontecendo ao mesmo tempo. É a combinação deles que é o ponto-chave. E que forças são essas? Primeira, essa dívida massiva e a impressão de dinheiro sem parar. Segunda, o conflito interno, a briga política dentro dos países, que está num nível extremo. E terceira, a mudança na ordem mundial com uma nova potência desafiando a antiga. Agora vamos olhar cada uma delas de perto. Vamos começar pela primeira força, que é uma que todo mundo sente no bolso, né? É aquele ciclo. O governo gasta muito, se endivida, e aí, para pagar a conta, imprime mais dinheiro. E qual é o resultado disso? Pois é, o nosso dinheiro, aquele que a gente guarda com tanto esforço, começa a valer menos. E aqui a gente chega num ponto fundamental: poder de compra. Não adianta só olhar o número na conta do banco, certo? A pergunta de verdade é: o que esse dinheiro compra? Se os preços sobem mais rápido que a nossa renda, o poder de compra está caindo, mesmo que o saldo pareça o mesmo. E olha, o impacto disso é muito concreto. O Dalio dá um exemplo que é de cair o queixo. Pensa num investidor que colocou dinheiro em títulos que todo mundo acha que é seguro. Em um ano, ele poderia perder quase 18% do seu poder de compra. Como? É uma combinação: 10% de perda no preço do título e mais 8% de inflação, que vai comendo o valor por trás, silenciosamente. E é por isso que a gente chega numa das frases mais famosas e polêmicas do Dalio: dinheiro é lixo. Em um cenário de inflação alta, deixar o patrimônio parado em dinheiro é praticamente assinar um atestado de que se está aceitando perder poder de compra. É um baita alerta para a gente repensar o que é segurança financeira de verdade. Toda essa dinâmica cria o que o Dalio chama de psicologia do pêndulo. Pensa assim, por décadas, quase ninguém ligava para a inflação. O pêndulo estava parado de um lado. Agora ele está balançando com tudo para o outro lado, o do pânico. E esse pânico todo, com gente vendendo títulos para comprar ativos reais, acaba alimentando mais ainda a inflação. É um ciclo que se reforça. E como se não bastasse essa primeira força, a financeira, ela é amplificada por uma segunda, que é igualmente preocupante: a fratura social e política dentro dos países. O conflito interno, segundo Dalio, chegou num ponto muito perigoso. A análise dele mostra um cenário que é, no mínimo, extremo. A polarização política, a briga entre os lados, está no nível mais alto desde 1900. Ao mesmo tempo, a vontade de negociar, de chegar a um acordo, está no nível mais baixo. Na prática, é como se os lados políticos virassem exércitos em guerra, sem espaço para conversa. E aqui está o ponto central. Num sistema político saudável, as regras do jogo são mais importantes do que qualquer vitória. Mas num sistema ameaçado, o que importa é ganhar. Não importa como. As causas de cada lado se tornam mais importantes que o próprio sistema que deveria sustentar tudo. E o Dalio acredita que a gente está caminhando perigosamente para esse segundo cenário. Agora, some esse conflito interno com a terceira grande força, a mudança na ordem mundial. O foco aqui é o desafio à ordem liderada pelos Estados Unidos, que basicamente dominou o cenário global nos últimos quase 80 anos. Se a gente olhar a linha do tempo, a história fica bem clara. Lá em 1945, depois da guerra, os Estados Unidos eram dominantes em tudo. Isso criou um período longo de relativa paz e muita prosperidade. Mas, com o tempo, começaram a aparecer rachaduras, dívida, desigualdade e, o mais importante, o surgimento de um competidor à altura. E isso nos traz para o mundo de hoje, um mundo com vários polos de poder. E quem é esse competidor? A China, claro. E os números aqui são impressionantes. O Dalio, que visita a China desde 1984, viu essa transformação com os próprios olhos. A renda per capita lá se multiplicou por 26. A pobreza extrema, que era de 88%, hoje é menor que 1%. É uma mudança radical.
de uma nação em desenvolvimento para uma potência que joga de igual para igual com os Estados Unidos. E essa competição nos leva para uma situação muito perigosa, que o Dalio chama de jogo de quem pisca primeiro. Pensa bem, quando duas superpotências brigam, não tem um juiz global, não tem uma corte para resolver. Tudo vira um teste de força, de quem aguenta mais a pressão. E isso aumenta e muito o risco de um conflito direto. Ok. Diante de três forças gigantescas como essas, a pergunta que não quer calar é: e aí? O que fazer? A partir de agora, vamos explorar os conselhos do Dalio sobre como criar resiliência nesses tempos tão arriscados. E o ponto de partida dele é um princípio que parece um paradoxo, mas faz todo sentido. Ele diz: se você se preocupa, não precisa se preocupar. E se não se preocupa, aí sim, precisa se preocupar. Ou seja, quem pensa nos piores cenários e se prepara para eles, pode ficar tranquilo. O perigo está em ignorar os riscos. A chave é a preparação. No mundo dos investimentos, ele tem o que chama de Santo Graal. O objetivo é simples, mas genial: diminuir o risco sem diminuir os retornos. Ah, mas como? A resposta é encontrando de 10 a 15 fontes de retorno que sejam boas e, principalmente, não correlacionadas. O que é isso? São ativos que não sobem e descem todos ao mesmo tempo. E o resultado disso, segundo ele, é possível cortar o risco de uma carteira em até 80%. Já para as finanças pessoais do dia a dia, os passos são mais básicos, mas fundamentais. Primeiro passo: calcule a sua pista de decolagem. A pergunta é: se a renda acabasse hoje, por quantas semanas seria possível se manter? Com essa resposta, vem o segundo passo: construir uma rede de segurança, uma reserva que dê liberdade. Terceiro, fuja de dívidas de consumo, aquelas para comprar coisas que perdem valor. E só depois, com essa base sólida, é hora de pensar em investir para o longo prazo, sempre diversificando bem. E só para completar o quadro, além daquelas três forças principais, o Dalio ainda aponta para outras duas que são gigantes. A primeira são os atos da natureza. Pense em pandemias, mudanças climáticas, coisas que fogem do nosso controle. Mas a segunda é um ponto de otimismo, a engenhosidade humana. A nossa capacidade de inovar com coisas como a inteligência artificial, que tem um poder imenso de resolver problemas e nos adaptar. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Num mundo onde o dinheiro tradicional perde valor e a ordem global está mudando, o que é, de verdade, uma reserva de valor que seja resiliente e atemporal? Talvez a resposta para isso seja a chave para a gente navegar nas próximas décadas.